Bem-vindos ao canal Além do Medo. Aqui falamos sobre crimes reais, casos misteriosos e sobrenaturais. Um monumento construído para os mortos, uma mansão para abrigar espíritos vingativos, uma viúva atormentada fugindo de uma maldição, e centenas de cômodos e portas que dão para lugar nenhum. Hoje, vamos falar sobre a mansão Winchester. Tudo começa com o casamento entre Sarah Lockwood e William Winchester em 1862. William era filho de um magnata das armas, dono da Winchester Repeating Arms Company. Seu pai, Oliver Winchester, construiu um império com a confecção de rifles de repetição. Na época, os rifles Winchester eram mais confiáveis e duráveis do que seus concorrentes, o que fez as vendas dispararem. Em 1873, eles ficaram conhecidos como os rifles que conquistaram o Oeste. Mas logo após o casamento entre Sarah e William, uma série de eventos misteriosos começaram a acontecer, e inexplicavelmente, todos próximos a Sarah começaram a morrer. 4 anos após se casarem, William e Sarah tiveram uma filha, Anne Winchester, que faleceu com apenas um mês de vida, devido a uma doença chamada marasmo. Nos anos seguintes, Sarah passaria por mais perdas na família. Em 1880, sua mãe e seu sogro Oliver também faleceram. Com a morte do patriarca, William herdou o comando do Império Winchester, mas isso seria por pouco tempo. Um ano depois de assumir os negócios da família, William faleceu devido à tuberculose, e em 1884, Sarah sofreria mais uma perda, dessa vez, sua irmã mais velha, Mary Converse. Com a morte do marido, Sarah herdou uma grande fortuna, além de 50% dos negócios da companhia Winchester. Algumas fontes dizem que a fortuna herdada por Sarah era de 20 milhões de dólares, o que equivaleria a mais de 500 milhões de dólares nos dias de hoje. Além disso, a companhia de armas renderia a Sarah uma renda mensal de $1.000, atualmente há algo em torno de $26.000 por mês. Mas nada conseguia amenizar a dor de Sarah. Ela estava arrasada não só pela recente perda do marido, mas também pela perda de todos os seus outros familiares, além, é claro, da sua única filha, Anne. Foi então que uma amiga lhe sugeriu procurar ajuda espiritual e conversar com um médium sobre suas perdas. Essa prática era muito comum naquela época, principalmente para mulheres do status de Sarah. O médium então conseguiu canalizar um contato com William, que revelou que a família deles estava amaldiçoada, e por esse motivo, ele e a filha haviam morrido, além dos outros parentes. William também disse, através do médium, que em breve, Sarah também iria morrer, e que essa maldição era resultado das armas que eles haviam criado. Inúmeras pessoas morreram pelos rifles Winchester, e os espíritos dessas pessoas estavam buscando vingança. O médium disse a Sarah que ela deveria buscar uma vida nova, vender sua propriedade em New Haven, e seguir o pôr do sol até encontrar sua nova casa. Ele também disse que ela deveria construir um lar para ela e para os espíritos que haviam sido mortos por aquelas armas, e que ela nunca parasse de construir a casa. Enquanto a propriedade estivesse em construção, Sarah viveria. Caso contrário, ela teria o mesmo destino de seu marido. Sarah seguiu os conselhos do médium, vendeu sua propriedade e viajou para o leste, rumo à Califórnia. Em 1886, ela chegou em Santa Clara, próximo a San José, e acreditando estar sendo guiada pelo espírito de seu marido, decidiu que lá seria o local apropriado para viver. Ela encontrou uma casa de 8 quartos, ainda em construção, que fazia parte de uma propriedade gigantesca, um rancho com 162 acres de terra. Após falar com o dono da propriedade, Sarah conseguiu convencê-lo rapidamente a vender a casa e as terras. Sarah Winchester se desfez de todos os projetos que estavam previstos para a casa, e começou a implementar os próprios projetos na construção. Ela contratava trabalhadores locais, e manteve pelo menos 22 carpinteiros trabalhando durante o ano todo, 24 horas por dia. O barulho dos martelos e das serras soavam durante o dia e a noite. A viúva Winchester chegou até a criar uma pequena linha de trem, com pequenos vagões que transportavam materiais até a construção. Tudo isso para que as obras não parassem nem por um segundo. Sarah não tinha um plano definido para a construção da casa. Muitas vezes os trabalhadores ficavam confusos com as ordens dela,
mas cumpriam rigorosamente o que ela pedia. Quando algum incidente acontecia, Sarah tinha rapidamente uma solução. Caso algo não saísse como planejado, ela pedia para que eles simplesmente construíssem um cômodo em volta de outro já existente. Logo nos primeiros meses de construção, a casa já tinha mais de 26 cômodos. À medida que o tempo passava e a construção aumentava, as coisas iam ficando cada vez mais estranhas. Portas eram instaladas nos lugares de janelas, portas que abriam para paredes fechadas, escadas que não levavam a lugar nenhum, clarabóias em cima de outras clarabóias, diversas chaminés, sendo algumas delas falsas, corredores sem saída. Até escadas de ponta-cabeça chegaram a ser construídas, além de banheiros com portas de vidro. Além disso, Sarah também tinha um interesse estranho pelo número 13. As janelas tinham 13 painéis, os pisos eram divididos em 13 seções, algumas salas tinham 13 janelas, e algumas escadas 13 degraus, exceto por uma, que tinha 42. Mesmo com essa quantidade enorme de degraus, a escada subia apenas um andar. Mesmo isso parecendo loucura para nós, isso fazia sentido na cabeça de Sarah. Ela acreditava que assim poderia confundir os espíritos, e fazer com que eles parassem de persegui-la. Alguns dizem que durante os anos que se seguiram, quando Sarah não conseguia dormir, pensando na morte de seu marido e sua filha, ela passava a noite tocando seu piano de cauda, até o nascer do sol. Em 1906, a propriedade foi atingida por um terremoto, o que resultou em alguns danos e uma pequena parte da casa desmoronou. Sarah entendeu isso como um sinal da fúria dos espíritos da casa, que estavam irritados por, aparentemente, ela estar finalizando as construções. Apesar da casa já estar gigantesca, Sarah presumiu que assim como a casa aumentava, as mortes causadas pelos rifles Winchester também aumentavam, trazendo mais almas para dentro de sua propriedade. Sarah entendeu que, se quisesse viver, teria que construir mais, mas os custos para se manter uma obra funcionando 24 horas por dia eram imensos, até mesmo para ela. Mesmo assim, Sarah reuniu suas últimas economias para ganhar mais alguns anos de vida. Ela dormia cada dia em um quarto, e mudava de cômodo com frequência, tudo isso para que os espíritos se confundissem ou não soubessem onde ela estava. Sarah acordava no meio da noite com a sensação de estar sendo observada, dizia que ouvia vozes e sentia uma presença ameaçadora na casa. Foram 36 longos anos de construções, demolições e reconstruções. Quando Sarah morreu, a mansão Winchester possuía 7 andares e 160 cômodos. Desde 1886, as construções e reformas nunca pararam, e a antiga mansão de 8 quartos, hoje se tornou a mansão mais extensa e incomum do mundo. Foi em 4 de setembro de 1922, depois de uma sessão com os espíritos, que Sarah foi dormir em seu quarto. Nas primeiras horas da manhã, Sarah faleceu enquanto dormia, aos 83 anos de idade. Quando Sarah morreu, a mansão possuía 160 cômodos, 10.000 janelas, 2.000 portas, 52 clarabóias, 47 escadas e lareiras, 17 chaminés, 13 banheiros e 6 cozinhas. Tudo isso mais de 2.500 metros quadrados de área construída. Hoje, a propriedade é um ponto turístico, aberta ao público com visitas guiadas, onde é possível realizar até casamentos na mansão, caso você consiga um espaço na agenda lotada. Alguns visitantes dizem ser possível ouvir Sarah tocando seu piano durante a visita, outros dizem ouvir vozes e ver vultos. O local atrai todo tipo de público, os que acreditam nas histórias, os que não acreditam, e os curiosos. Mas, independente de qual lado da história você está, uma coisa é fato: até hoje ninguém conseguiu explicar o motivo da obsessão de Sarah em construir uma casa tão grande. Seria de fato um labirinto para os espíritos, ou apenas uma mulher excêntrica com muito dinheiro? Me diz aí o que você acha, e se você teria coragem em passar uma noite na mansão Winchester. Se você curte casos de crimes reais, misteriosos e sobrenaturais, você está no lugar certo. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais vídeos como este.